preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o fardo de sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Essa é a lição de hoje. Você quer comentar alguma coisa? Assim, para mim foi todas as lições, né? Mas essa eu acho que vem, a Sandra dando risada, essa acho que vem assim de encontro, né? Eu acho que ela fala, para mim, pelo menos falou, essa coisa de não se afligir por antecipação, né? A preocupação ela é muito pior, quer dizer, você se preocupar, ainda nem aconteceu e você já está tentando adivinhar, né? Eu acho que é o pior de tudo, é o maior sofrimento. Você acaba sofrendo por antecipação e, na realidade, o problema, às vezes, já está até resolvido, né? E uma outra coisa que eu achei, assim, muito interessante é quando ele coloca que, geralmente, o mal é o bem mal interpretado, né? E, às vezes, eu penso muito isso na minha vida. Às vezes, vem uma dificuldade muito grande e na realidade que a gente acha que é um mal e que, nossa, e que na realidade mais para frente você enxerga que aquilo na realidade foi um bem que fizeram na sua vida e que você teve muito aprendizado com aquilo e que você cresceu. Então, assim, no geral, eu achei uma lição assim muito rica, né? Principalmente para a gente primeiro entender que Jesus está do nosso lado e que Ele nos sustenta sempre e que a gente precisa garantir e entender e confiar nele, né? Bastante para que a gente possa continuar nosso trabalho e continuar nossa caminhada. Acho que é isso. É isso mesmo. Exatamente. Às vezes, e a gente se preocupando, a coisa nem aconteceu, a gente fica irritado, não é mesmo? A gente fica mal-humorado e o ambiente que a gente está, seja lá em casa, seja no trabalho, fica um ambiente desagradável por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Mas a gente já fica com aquilo. Mas é isso que você finalizou, é isso mesmo que eu ia falar, né? Mas a gente tem que ter em mente mesmo que Deus está conosco, não é? A gente tem que confiar nesse amparo que a gente recebe mesmo a cada dia, né? Eu sei que quando a gente está falando é bem fácil, né? Porque eu vou confessar que eu sou bem preocupada com as coisas, né? E a gente se preocupa mesmo, fazer o quê? Mas a gente tem que buscar, né? Se policiar com relação a isso, né? Eu acho que é isso que o André vem trazer para nós, né? Só posso falar mais uma coisa, Rosana? Claro, fica à Uma vontade. coisa que eu aprendi muito e com a doença, né? E Sandra me acompanhou, Marinei, é viver um dia de cada vez, né?
E isso a gente aprende, só tenho a agradecer a casa por tudo, né? Quem sabe da minha história, mas é viver um dia de cada vez. E essa coisa da preocupação foi uma lição que eu aprendi. E essa lição me trouxe tudo isso de volta, foi muito bom. Obrigada, gente. E, Sandra, você quer falar alguma coisa? Já falaram tudo. Eu acho só isso mesmo. A gente tem que entender as reflexões, não é? Que a gente está tendo a oportunidade de fazer com essa lição. Está sem som, Sandra. Difíceis, a gente estava falando isso antes de começarmos, né? Sandra, você está sem som. Então, nós, estou sem som? Agora sim. Acho que não. Agora sim. Tá. Nós, realmente, se nós anteciparmos, deixarmos a mente perturbada, nós não raciocinamos e nós não ajudamos e nem auxiliamos nada e nem ninguém. Então, na hora a gente tem que serenar a mente, não é? Respirar, buscar o auxílio espiritual, auxílio de Deus, de Jesus, dos nossos amigos, principalmente o nosso anjo guardião, que é o nosso principal amigo neste momento, que está nessa trajetória conosco, e confiar neles, não é? Então, se nós não tivermos isso dentro de nós, fica muito difícil a nossa vida, né? Então, foi muito bem explanada a lição e maravilhosa, muito bom. Então, posso convidar, então eu vou convidando o Marcelo, né, que ele seja mais uma vez, eu peço a Deus que o envolva em muito amor, para que ele possa passar tudo aquilo que ele preparou para nós. Seja bem-vindo, Marcelo. E boa noite a todos. Então, vamos ver se é esta ou se é esta. Eu acho que é esta aqui, o certo. Vocês estão vendo aí? Não, né? É claro, só agora que eu estou mostrando. Podia ver. Estão conseguindo ver agora ou não? Sim. Sim, agora estamos vendo. Então, tá bom. Pessoal, é o seguinte. A única coisa que vocês vão me permitir é que a minha outra tela está aqui com a apresentação, então de vez em quando eu vou virar de lado, mas eu estou com vocês, ok? A gente vai, esta noite, falar sobre a criação. Simples, simples assim. Vamos falar de como viemos parar aqui, como o mundo chegou a este ponto, da onde viemos, não é? É bastante interessante pensar na criação, porque cada um tem uma teoria própria, a ciência tem algumas teorias, está tentando descobrir, não é? Eu, quando assistia Cosmos, não sei se alguém aqui já viu, tem muita gente jovem que não sabe o que é Cosmos. Cosmos é um programa em que Carl Sagan, que é um cientista que resolveu fazer da vida dele ser um professor de vídeo, né? Ele falava sobre física e sobre o cosmos. Explicava um monte de coisa, inclusive algumas reações químicas que foram capazes de criar algum lodo. Criar um lodo num tubo de ensaio em determinadas condições de temperatura, pressão. E acaso. E a palavra acaso é muito ruim, né? Porque o acaso é uma coisa que pode ser que aconteça, vem de qualquer jeito. Então, sem levar em consideração que as religiões todas têm a sua maneira de descrever a Gênese. E nós vamos ver tudo isso nessa noite. Bom,
a gente vai falar da formação dos mundos e dos seres vivos, a vida organizada e a pluralidade dos mundos nesta primeira parte da aula. Nós temos duas partes. Eu falei com a Rosana, eu dou uma paradinha no fim da primeira parte para ver se tem alguma pergunta e depois, no fim da segunda parte, a gente vê se tem mais perguntas. Se a pessoa achar que não vai entender para adiante, se não fizer aquela pergunta, está com dúvida mesmo, por favor, pode me interromper, não tem problema. É só para a gente organizar, porque aqui na tela fica uma balbúrdia. Ao vivo a gente consegue com mais facilidade, né? Aqui fica uma balbúrdia. Então, liga o microfone, pede, não tem problema, eu paro sem nenhum problema. É só uma questão de organização, ok? Bom, então a história da origem de todos os povos antigos se confunde com a religião deles. Quer dizer, a religião começou, os primeiros registros do mundo são através dos livros religiosos. Então, é muito natural que tudo se desse início através da religião. E com isso, né, quer dizer, daí resultou que os livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência. Quer dizer, nos livros sagrados tinha o que se achava que era uma ciência. Durante longo período, o Código Único das Leis Civis, quer dizer, isso está na Gênese, né? 4.1. Gênese, que eu digo, é a Gênese do Kardec, ok? Está no capítulo 4, item 1. Então, quer dizer, você tinha lá no passado a religião tomando conta do comportamento civil e da ciência, fazendo a interpretação que lhe era coerente ou que lhe obedecia os princípios religiosos, que durante algum tempo não eram só formativos, não estavam preocupados única e exclusivamente com a sua evolução moral. Existiam muitos interesses escusos e a gente sabe disso até hoje. A gente enxerga esse tipo de comportamento e é natural porque nós ainda somos imperfeitos. É interessante a gente lembrar sempre disso. Quando a gente tiver muita vontade de criticar alguém, vamos lembrar que ainda somos imperfeitos. E não é pelo fato de alguém fazer parte de uma religião ou de outra que vai fazer ele ser mais perfeito ou menos perfeito. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Muitas vezes a gente ouve, você foi lá no centro e voltou com esse mau humor. Não sei o que. Claro, eu sou um ser humano. Né? O fato de eu ir ao centro não significa que eu seja nem melhor nem pior que ninguém. Significa que eu esteja querendo mudar. Significa que eu esteja buscando alguma coisa. No mínimo, uma explicação para algum questionamento que eu tenho. Ok? Bom, entende-se por universo, isso é uma coisa interessante. Sócrates tinha, das milhões de coisas fantásticas que ele nos deixou, mas ele tinha uma coisa que era muito bacana. Você ia estudar, por exemplo, sei lá, vamos falar da verdade. E Sócrates, ele não discutia a verdade. Ele não discutia, isto aqui é verdade, isto aqui é mentira. Não, primeiro ele te perguntava o que era verdade. O que é verdade? Vamos falar de celular. Vamos discutir o melhor celular, o pior celular. É assim que a gente começa. O Samsung é melhor, o celular é melhor, o fulano é melhor. Tudo bem. Sócrates perguntava o seguinte, o que é um celular, primeiro? E veja a importância disso, porque o celular, a priori, é um telefone para se comunicar à distância. E nós entramos numa discussão de celular, quantas fotos, quantos megapixels tem a foto dele, quanto não sei o que lá, quanto não sei o que lá, quando o celular é para conversar. É claro que facilitou a vida. Eu não estou tirando, só estou querendo explicar como funcionava o raciocínio socrático, perdão. O raciocínio socrático. Ele perguntava para você
ele falava, olha, o que é isso que nós vamos discutir antes de começar a discutir? Porque você entendendo aquilo que você vai discutir, pode ser que a discussão nem comece. Porque o seu ponto de vista e aquela rusga que você tinha nem existam. E isso é muito bacana. Então, entende-se por universo, antes da gente dizer como foi criado o universo, os astros, os mundos visíveis ou não, que se movem no espaço e tudo o que eles contêm. Seres animados, inanimados, assim como os espaços, quer dizer, aquilo que não tem nada, os fluidos que o cercam. Conceber-se que o universo tenha sido obra do acaso é o mesmo que aceitar o relógio sem relógio. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, você vai dizer, chega de dizer, né? Você vai pensar. Você está andando no meio da rua, num lugar qualquer, lá no começo dos mundos, e você encontra um relógio. Aquele relógio faz tic-tac, o ponteirinho se mexe e ele marca horas. Se o relógio não tivesse sido inventado ainda, com certeza você buscaria, você teria absoluta convicção de que aquilo foi criado por alguém. Que ele não nasceu de livre e espontânea vontade. Não foi o acaso que apareceu aquele relógio ali na minha frente, com os ponteirinhos todos, com as engrenagens todas ligadinhas. Hoje em dia, com todo o circuito elétrico ligadinho, o quartzo controlando tudo isso, e você tendo um relógio marcando a hora com perfeição. Nós buscamos um ser inteligente que tenha criado isso. E por que com o universo nós buscamos alguma coisa diferente? Por que um acaso? Rosana, só para não me perder, a minha aula vai até 21h40, é isso? 21h35. 35, ok. Só para eu não me... porque se deixar, a gente vai falando, né? Eu sei. A gente vai... Não tem problema. Falar não tem problema. Calar é que é o problema. Bom, então, por que o universo... Diz que alguma coisa muito mais complexa do que um relógio, a gente acha que foi ao acaso. Tivemos um Big Bang. E aí tudo explodiu. E aí o mundo vai se expandindo. E aí tem um monte de formações, montes de leis. E isso tudo por acaso. Tem algumas explicações para isso. E uma delas é o orgulho da ciência. A ciência não quer aceitar a existência de uma causa primária de todas as coisas. Eu não lembro mais a sequência dos cursos, mas já tivemos um preparatório, né? Quer dizer, definição de Deus, tudo vocês já aprenderam, né? Então, a causa primária de todas as coisas... Eles estão, Marcelo, dá só uma licencinha. Eles estão começando, este é o primeiro ano, mas eles tiveram já a natureza, elementos... a constituição dos elementos dos elementos, né? E tiveram Deus, não é? Então, já, né? Esse é o primeiro, não teve um preparatório antes. Então, quer dizer, mas eles já tiveram a aula sobre Deus. O importante é Deus. Isso, já. Tá bom. Que é a causa primária de todas as coisas. E a suprema inteligência. Então, é isso. Você buscar uma explicação para o universo sem considerar que existe um ser inteligente que o criou é um pouco... forçar a barra, vai, no linguajar atual. Né? É dar uma forçadinha de barra, porque é claro que temos um ser inteligente. E não precisamos ver quantas coisas a gente não enxerga e sabe que existe. A corrente elétrica é uma delas. Né? Ninguém enxerga a corrente elétrica, mas se usar o dedinho lá, vai tomar um choquinho legal.
E a mesma coisa acontece com Deus. E você não precisa mistificar nada. Eu sou um cientista. Eu sou físico. Me formei em física, trabalhei 30 anos como físico, quer dizer, eu sou um cientista. Mas isso não quer dizer que eu preciso mistificar, não é pelo fato de existir Deus que a ciência é menor ou maior. E nem Deus fica menor ou maior com a existência da ciência. Por uma coisa importantíssima. Deus não quebra as suas leis. Então, quando ele fez as leis, que são perfeitas, isto é uma coisa importante, as leis divinas são perfeitas e, por serem perfeitas, elas não mudam. São imutáveis. E vocês vão aprender, vocês vão estudar, tenho certeza. Vocês vão estudar e vocês vão ver mais adiante, vocês vão aprender que nem Jesus fez milagres, porque milagre significa quebrar a lei, e não era Jesus que iria quebrar a lei. Vocês vão aprender isso, vocês vão ver por que o Espiritismo consola tanto e traz tantas explicações para o nosso coração, porque ele esclarece de uma maneira racional as coisas. Os espíritos explicam de maneira que nós entendamos, compreendamos e seja lógico. Então, Deus criou a lei que a ciência estuda. As leis do mundo, as leis do universo, são dois tipos de lei, as leis morais e as leis físicas, né? As leis naturais. As leis naturais são as leis que a gente conhece com mais facilidade. Eu não posso atravessar uma parede, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Tal. E as leis morais são as leis que a gente pensa que não acontece nada se a gente quebrar as leis morais. E aí a gente sofre por causa disso. Se eu vou tentar atravessar uma parede, eu quebro meu nariz e percebo logo a importância da lei física. Se eu traio alguém ou se eu sou uma pessoa má, eu não vejo isso de imediato. Então, acho que as consequências são um pouco mais leves e, na verdade, não são. Bom, dei uma visão geral de Deus porque eu acho importante para que a gente entenda o que é o universo e por que a ciência não precisa combater Deus. Pelo contrário, se aceitar Deus fica até mais fácil. E hoje em dia, a ciência já aceita muito, muito a presença de Deus e algumas explicações, né? Muito bem. Então, a gente se encontrar um relógio, vai achar que tem um relojoeiro, que tem um cara inteligente. Por que que no caso do mundo tinha que ser diferente? E a pergunta 38 do Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta deste estudo, ela diz o seguinte: como Deus criou o universo? Olha, agora é uma parte linda da história. Para me servir de uma expressão corrente, isso é o Espírito respondendo, né? Direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Olha, isto é sensacional. Porque quando Deus, pela sua vontade, disse, faça-se a luz, e a luz se fez, ele criou todas as leis naturais que regem o comportamento das ondas eletromagnéticas. É que para Deus basta dizer faça-se a luz, porque todo o conhecimento do universo pertence a ele. Ele simplesmente disse faça-se a luz. E quando ele fez isso, olha que bacana, no curso de física, quando a gente fazia física,
a gente estudou as equações de Maxwell. As equações de Maxwell do eletromagnetismo são as equações que são simples assim, que tem triângulo de ponta cabeça. Olha que coisa linda. Quem não conhece, triângulo de ponta cabeça vezes Z é igual a uma letra maluca dividido por outra letra maluca com zerinho embaixo. Para quem entende, isso daqui é a definição do campo eletromagnético, como ele se propaga. Muito bem. A gente disse que Deus não falou faça-se a luz. Diz que Deus escreveu as equações de Maxwell e a luz se fez. Mas foi exatamente isso. É claro que ele não escreveu nada. E é claro que isso daqui é uma codificação matemática para aquilo que Deus falou, faça-se a luz. Aí, muitos anos depois, Maxwell veio aqui e esse faça-se a luz, este monte de exercício matemático maluco aqui, e a luz se fez. E a luz respeita essas equações que a ciência descobriu. Em nenhum momento a ciência ficou derrogada, porque Deus criou as leis. Ele criou as leis morais e as leis naturais, todas elas perfeitas, que fazem com que todo o universo esteja neste equilíbrio macro que nós conhecemos. Ele criou as leis que faz com que a Lua e a Terra girem uma em torno da outra. E vocês vão falar, não, você está enganado. A Lua gira em torno da Terra. É verdade. Mas é porque a massa da Terra é muito maior do que a da Lua. Mas a Lua causa algumas modificações na Terra, por exemplo, as marés. As marés sobem e descem por causa do posicionamento e da movimentação lunar. Então, se elas fossem de mesma massa, elas fariam isso aqui. Uma rodaria em torno da outra. Como a Terra é muito mais maçuda, a Lua roda em torno da Terra. E a Terra, com a Lua, roda em torno do Sol, porque ele é muito mais massivo. E é assim que funciona a lei do universo. E veja bem, a lei que faz com que a atração permaneça numa rota elíptica é a lei natural, que a ciência também já descobriu, mas que foi criado lá atrás, quando o universo foi criado. Faça-se o movimento, e o movimento foi feito. Olha que coisa bacana. Começar a enxergar Deus como a causa primária de todas as coisas, ponto final. É difícil a gente enxergar Deus, né? A gente começa a colocar imagem para Deus. Um velhinho de barba. Né? Por que ele não pode ser jovem? Por que ele não pode ter o cabelinho repartido? Não tem sentido dar uma imagem para Deus, porque é uma coisa que nós não conseguimos. Então, é a causa primária. Esta é a imagem de Deus. E ele, que também não dá para falar ele, porque é o que é Deus, né? Vocês lembram? Kardec não falou quem é Deus. Ele falou o que é Deus. Porque não é uma pessoa. Não é uma coisa. Ele é Deus. Então, depois dele fazer todo esse estardalhaço matemático, em alguns milésimos de segundos, o universo foi criado. E foi criado seguindo todas as suas leis. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. Ele não falou e simplesmente o universo ficou como ele está hoje. De jeito nenhum. Como as leis dele são perfeitas, ele fez as leis. E as leis regiram todo, e ainda regem,
toda a formação do universo, todo o movimento do universo, e cada folha que cai no chão respeita a lei do Pai. E isso é lindo. Isso é um espetáculo. Se você parar para sentar num dia desses de Covid, que você não tem absolutamente nada para fazer, sentar, olhar a natureza e imaginar que tudo que está acontecendo ali foi criado pelo Pai. E aí está uma diferença. Não é que Deus fica prestando atenção em cada folhinha que cai, mas cada folhinha que cai, ele sabe. Não porque ele fique prestando atenção em cada folhinha que cai, mas porque ele sabe que as folhinhas caem segundo a sua lei. Espetáculo. E aí a gente começa a entender Deus de uma um pouco diferente. O mínimo que a gente consegue entender de Deus. Mas a gente já começa a enxergar a magnitude do tamanho, da sabedoria, da inteligência deste ser, desta energia, desta coisa que é Deus. Muito bem. Obviamente, o universo não pode ter gerado a si mesmo. Porque se isso fosse assim, ia se confundir com o próprio Deus. Olha que coisa bacana. Nós somos eternos, porque a gente começou e não vai morrer nunca mais. Deus é infinito, porque ele não tem começo e não tem fim. Nós temos um começo, ele não. Difícil, né? Ele não foi feito para a gente entender. Ele nem se preocupa com isso. A gente não precisa entender Deus. A gente precisa amar Deus, seja lá o que ele for, e respeitar as suas leis. Que aí nós vamos estar tomando um atalho para chegar mais próximo dele e entendê-lo melhor. Por outro lado, se existisse por toda a eternidade sem ter sido criado, não poderia ser obra de Deus. Quer dizer, se ele é eterno como Deus é eterno, não teria sido criado por ele. Porque na matemática, quem estuda matemática, tem um infinito. Agora, tem um infinito maior do que o infinito que existe. Isso é difícil de entender. Né? Depois do número 1 zilhão, tem o número 1 zilhão e 1, que é maior do que 1 zilhão. E sempre nós vamos ter isso até o infinito. Então eu posso pensar em alguma coisa infinitamente grande e vai ter alguma coisa que é infinitamente maior. Então a noção de infinito é uma coisa terrível. Então como é que nós vamos chegar no infinito lá atrás? Se o universo foi criado lá no infinito, eternamente atrás, como é que Deus poderia ter criado? Então, o universo também tem um início. Ninho gerador de uma massa incomensurável, o fluido universal era energia a princípio difusa. Você tinha fluido universal. Não é fluido, né, pessoal? Gosto de... Não é fluido, é fluido. Fluido é de freio. É fluido universal. Ok? Então, o fluido universal era energia a princípio difusa, que após concentrar-se foi se fragmentando aos poucos em miríades de núcleos menores, a agigantar-se e expandir-se em nuvens de partículas, que através dos milênios foram se transformando progressivamente em matéria,
Processo esse que se mantém até nossos dias a revelar a grandeza de Deus. A condensação dessa matéria espalhada no espaço infinito é que pontilhou de sóis, mundos, estrelas, astros, asteroides, cometas, com infinita variedade de massas, luminosidade e propriedades. Olha que lindo! Isto aqui é a grandiosidade divina. Você tinha o fluido universal, estava lá. Deus, fluido universal. Aí ele resolveu criar o universo. Criou as suas leis. E o fluido, através da obediência a essas leis, foi se organizando, formando sóis, formando conglomerados, poeira cósmica, formando tudo. Tudo. E aí, em cada momento, foi se formando cada coisa, ficando latente, esperando a chance correta para que a coisa acontecesse. É lindo. É show de bola. Somente uma inteligência suprema seria capaz de fazer esta manipulação fluídica. Bom, alguém está sofrendo muito aí que queria me matar até agora? Alguém está querendo me matar? Não, ainda não? Ainda não. Okay. As forças de atração entre os corpos celestes mantêm o equilíbrio de modo a posição de cada um deles permanecer estável em relação aos demais. Olha que bacana. Obedecendo à lei divina. Os cometas, em suas órbitas aparentemente conflitantes com as clássicas disciplinas cósmicas, são um começo de condensação de matéria. Mundos em via de formação. Cada corpo celeste tem a sua parte de influência, mas ela é restrita a certos aspectos físicos do equilíbrio de forças, como a Lua, por exemplo, que funciona como âncora da Terra. Mundos já completamente formados desaparecem, desintegram-se, sua matéria espalha-se novamente no espaço. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta número 41. Bom, então, os cometas, que eles vêm, aí as pessoas, né, na antiguidade e até atualmente, vão lá, reverenciam os cometas, acham que eles são os criadores do universo. Não sei nada, eles são conglomerados que estão acelerados e formam a sua cauda por vários motivos diferentes, que é um rastro de tudo aquilo que ele carrega junto com ele na sua movimentação. E os mundos se formam e se destroem. Vocês também vão aprender a lei da destruição, que é uma lei divina. Estou dando um monte de spoiler, é bom porque vocês ficam com vontade de aprender. E os mundos são destruídos, tudo é pulverizado, se concentram e formam novas coisas. Você já deve ter ouvido falar muito na anã branca, que é uma lua, depois ela se forma uma supernova, aí ela explode, se transforma não sei o quê, né? Então, isso é a regra do mundo. Nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier falava isso. Tudo se transforma no mundo. O universo se transforma. A gente se transforma. Ok? Na pergunta número 42 do Livro dos Espíritos, aparece assim: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí eles respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, aqui os espíritos nos dizem
o seguinte: pouco interessa saber quanto tempo demorou para a Terra se formar. Esse é o recado. Não interessa saber. O dia que interessar saber, você vai saber. Isso é outra coisa que nós temos que aprender no modus operandi de Deus. Ele não atende aos nossos caprichos. Ele atende às nossas necessidades evolutivas. Ponto. O dia que a gente entender isso, a gente sofre menos. Porque muitas vezes nós fazemos pedidos a Deus para atender às nossas necessidades egoísticas. Por exemplo, quero ganhar na loteria, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E Deus, obviamente, não nos atende. Por quê? Porque talvez isso que estamos pedindo fosse contra a nossa evolução, fosse atrapalhar a nossa evolução. E ele está preocupado única e exclusivamente com a nossa evolução. O que ele quer é que a gente evolua, chegue pertinho dele. Sejamos felizes. É isso que ele quer. Mais nada. Claro, ele quer um monte de coisa, mas o que eu quero dizer é que a preocupação dos espíritos de luz, vamos tirar um pouquinho Deus do jogo, porque Deus é muito mais completo. Os espíritos de luz estão preocupados com a nossa evolução e não com os nossos desejos e os nossos caprichos. Se todos os nossos caprichos estão sendo resolvidos e atendidos, preocupem-se, porque podem não estar sendo atendidos por quem nós estamos achando que estão sendo atendidos. E se a gente entender isso, a gente já se livra de metade dos problemas que nós temos. Porque a gente vai parar de pedir coisa que não deve. Tá certo? O estudo é completo. A gente está aprendendo isso aqui, mas a gente tem que entender como funcionam as coisas. E é por isso que o Espiritismo é esta revelação. Porque ela nos faz pensar a respeito das coisas. Não aceitar e balançar a cabecinha e falar assim, ai, que lindo. Ok? Pessoal, eu tenho que explicar para vocês uma coisa. Eu sou de berço espírita, eu não tive berço católico. Então, algumas coisas do catolicismo eu não trago, alguns vícios eu não tenho. Eu nem entendo direito algumas coisas. Então, eu sou bastante fiel à linha de pensamento espírita. Eu procuro evitar de deixar a mente divagar por coisas que trariam perda no meu tempo de reflexão. Então, sempre vou puxar vocês para entenderem, sempre que eu puder, vou puxar vocês para entenderem o princípio da coisa e não os dogmas. Tá bom? Muito bem. Então, aqui recebemos o recado. Não precisamos saber. Podemos saber? Podemos, mas não precisamos. Não é importante. No começo de tudo era o caos. Imagina, né? É o fluido universal e um monte de lei aí. E tudo o caos. E aí as coisas começam a, guiados por esta lei, a se concatenarem em elementos para a constituição das coisas. As temperaturas eram elevadíssimas. Tudo aquilo que é líquido hoje era gasoso. Tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que é sólido hoje era líquido. As temperaturas altíssimas, né? A gente tinha ferro fundido, até hoje o centro da Terra é ferro fundido, não é ferro duro. Dizer que a Terra tem ferro, tem, mas é fundido. A gente vê nas erupções vulcânicas. As temperaturas são gigantes. Só que naquela época ainda
Não se tinha água, tinha-se vapor. Tinha-se vapor de tudo quanto era matéria-prima, porque as temperaturas eram gigantes. Deus tinha posto fogo no negócio. Tinha feito a coisa esquentar, vamos dizer assim, para que pudesse haver a sedimentação de tudo isso e pudesse formar o universo. Então, só aos poucos, tudo foi se acomodando até organizar o clima adequado ao aparecimento dos seres vivos. Quer dizer, nós estamos lá no fim da criação. Nós somos a última coisa que apareceu no calendário da criação. Se a gente transformar o calendário da criação em 30 dias, né? Se a gente disser que é um mês, que no primeiro dia do mês Deus falou, fez-se a luz e a luz se fez, faça-se a luz e a luz se fez, às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 31, aparecemos nós. E somos de uma arrogância sensacional. Acabamos de ser criados perto do universo e somos arrogantes para ele. A gente acha um monte de coisa que não devia achar. Mas é assim. Quer dizer, o mundo esteve nessa situação para que as coisas pudessem chegar nas distâncias que precisavam. A Lua, quando foi formada, precisava estar na distância certa da Terra, porque ou ela cairia na Terra se fosse mais próxima, ou se estivesse mais longe, ela fugiria da atração gravitacional da Terra. Então, tudo vai se encaixando. É como colocar um foguete para andar na órbita da Terra. O que eles fazem? Eles calculam a velocidade em relação à massa do foguete ou do satélite para que ele possa ficar circulando. Se for mais longe, ele vai embora, se for mais perto, ele cai de volta. Os germes responsáveis pela formação dos seres vivos estavam contidos na Terra, já estavam guardados na Terra. Aquele calor estava guardadinho lá, bonitinho. Em estado latente, aguardando um momento favorável para o seu desenvolvimento. Quer dizer, a hora que tudo ficou bonitinho, tchuft, nasceu o ser humaninho. Este poço de dúvidas, de anseios, de frustrações, que sabe falar e pensar. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam no espaço em estado fluídico. Entre os espíritos ou em outros planetas, aguardando a maturação do novo mundo para iniciar uma nova existência em um novo mundo. Estava lá como fluido. Estava lá. E, na hora em que as condições de pressão e temperatura estavam boas, eu tive uma professora de química que só falava isso, as condições normais de pressão e temperatura. Então, toda vez que eu me lembro disso, eu falo. Então, quando as condições de pressão e temperatura eram boas, aí veio lá aquele fluidozinho, veio aqui e se transformou no homem, no ser hominal. E o espírito também foi criado como ser inteligente. Ok? Os germes, quer dizer, aguardando a maturação do novo mundo para iniciar uma nova existência e um novo mundo. Nos momentos propícios à eclosão, foram surgindo sucessivamente cada uma das espécies. Então, aí veio lá o primeiro ser unicelular, depois um pouco mais complexo, uma ameba, né? Os vírus, que a gente fala tão mal, né? Eles foram os primeiros habitantes. Eles têm mais direito que nós, são mais velhos aqui do que nós.
para a existência de um mundo novo. Nos momentos propícios à eclosão, foram surgindo sucessivamente cada uma das espécies. Os seres de cada linhagem, por sua vez, foram se reunindo pela lei da afinidade e se multiplicaram. Quer dizer, o igual atrai igual. E aí foram se atraindo os iguais, e pelas leis da evolução, com mutações genéticas que ocorriam nos momentos corretos, você foi tendo toda esta gama de seres e entidades e coisas que temos no mundo e no universo. É um show de bola. É um show a criação. Por quê? Porque parte do nada e chega ao tudo que nós conhecemos e com tudo que nós nem conhecemos, porque tem coisas no universo que nós não temos a menor ideia que existem. E a gente gosta de se fazer sabidinho. Gente, eu gosto do ser humano, viu? É que eu só falo isso para a gente dar uma pensada, que às vezes a gente viaja na maionese, né? Se acha the master of the universe, mas não, na verdade não somos. Somos seres inteligentes. Somos o principal ser da criação. Somos seres humanos que têm todo o universo. O ser humano tem todo o universo. Não necessariamente com as mesmas constituições físicas, mas é ser humano. Ok? Vocês vão aprender isso. Só estou dando os spoilers para atiçar mesmo vocês para estudar. Os homens já não se enquadram mais entre as espécies que formaram espontaneamente, como na sua origem, mas pode-se dizer que, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis de reprodução. Quer dizer, a gente não pega mais as coisas a gente não concatena mais nada. A gente pega tudo o que é preciso, formou o ser humano e, através das leis genéticas, das leis de reprodução, todos os seres vivos, através da reprodução, passam adiante o código genético, as mutações genéticas necessárias para que as mudanças ocorram. E isso leva tempo. Por isso, a criação do mundo em 6 dias é alguma coisa que precisa ser interpretada de outra maneira. Então, a gente joga a Bíblia no lixo. Não, pessoal, ninguém vai jogar a Bíblia no lixo, porque ela tem informações importantíssimas. O que a gente precisa é aprender a interpretar as informações que chegam para a gente. Se, em vez de nós entendermos que foram 6 dias, nós entendermos que foram 6 eras, e cada era durando milhões de anos, está resolvido o problema. Basta que a gente interprete aquilo que está escrito nessas Gênesis e tudo mais. Ok? Muito bem. Há na Terra homens que ainda imaginam que somente este pequeno planeta tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Alguém aqui ainda acha que nós somos os únicos no universo? Se alguém ainda acha isso, é legal pensar um tiquinho com as informações que a gente vai fornecer. Não se pode pôr em dúvida a sabedoria, quer dizer, muitos até pensam que os astros brilham no céu para alegar os olhos. Olha só, que lindo. É para você deitar com a namorada e falar: eu vou dar aquela estrela para você, aquela estrela, e eu vou buscar essas estrelas para te dar. Isso no começo do namoro, né? Porque depois de um determinado tempo, a gente fala: vai buscar você, se quiser. Não é? É assim, né? Mas por aí a gente vê como a gente ainda tem algumas dificuldades em trabalhar com uma coisa que a gente ainda não conhece, que chama-se amor.
Isso é uma outra discussão, dá para fazer umas 10 aulas. Falar de amor dá para fazer umas 10 aulas. Né? O ser tão desconhecido quanto Deus. É por isso que Deus se confunde com o amor. A gente não conhece nenhum dos dois. Não se pode pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não concebe inutilmente nada. Ele não faz nada inutilmente. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ele não faz nada só para dizer, não, o Marcelo é tão carequinha, um carequinha tão fofo. Olha aquela bochechinha do Marcelo, eu vou criar uma estrelinha para ele. É óbvio que não, né? É óbvio que não. Aquela estrelinha tem um motivo de existir. Está perante a lei dele. E tem um motivo muito mais importante do que a gente pode imaginar. Então, ele criou tudo e povoou com seres vivos. Por que não povoaria? Porque a Terra... Gente, se a gente for pensar a quantidade de problemas que tem na Terra, vírus, catástrofes, terremotos, gelo, deserto, perante a meia dúzia de paisagens, nós temos coisas terríveis. Por que ele escolheria justo a Terra para pôr gente para morar e não os outros? Ele pôs em todos. Na dúvida, ele falou assim, bom, na dúvida vamos pôr em todos. Com diferentes formações, com diferentes comportamentos. Que a gente não consegue aceitar isso. A gente acha que todo mundo tem que respirar arzinho, né? E a gente esquece que o peixe respira dentro d'água. Ele tem uma outra formação. O pássaro voa, não anda. Então, por que é que todo mundo tem que ter 2 pezinhos, né? 2 hambúrgueres ao molho, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pisco, pão com gergelim? Não é só o Big Mac que existe. Nós achamos que nós somos o próprio Big Mac. Deus não fez isso. Mesmo porque não teria sentido se a gente pensar do ponto de vista do Criador. Não tem sentido. Fazer tudo isso e colocar 6 bilhões de pessoas no universo, no mundo. Acabou. 6 bilhões de espíritos morreram. Para se ter uma ideia da imensidão e infinitude do universo, basta dizer que entre tantos bilhões de galáxias, a nossa galáxia irmã mais próxima, que é a Andrômeda, a mais próxima, está a 2,2 milhões de anos-luz. Seria então absurdo supor que tantos bilhões de galáxias, num universo tão gigantesco, nós teríamos somente o planetinha Terra com gente. Vocês têm ideia do que é 2 milhões de anos-luz? Um ano-luz é uma medida de espaço, não medida de tempo. É a distância percorrida pela luz em um ano, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo, 300 mil quilômetros. Dá para ir daqui até o Guarujá sem nem piscar o olho. Não dá tempo nem de piscar o olho, já está no Guarujá. O Dória nem consegue proibir a gente de ir. Então, vocês imaginam, se em um segundo a luz anda 300 mil quilômetros, imaginem em 2,2 milhões de anos, quantos quilômetros ela anda para nós chegarmos em Andrômeda, que é a galáxia mais próxima. Deu para ter uma dimensão do que é o universo? Deu para perceber que é mais longe que a China? Que é longe, pessoal. Alguém já pegou o avião e foi para a China?
ou para a Austrália, é 24 horas dentro daquele aparelhinho que, olha... Eu descobri por que as aeromoças, antigamente, hoje em dia não precisa, né? Mas antigamente elas tinham que ser bonitas, porque senão o cara morria dentro de um avião daqueles. Porque não tinha tecnologia, a única coisa que você podia fazer era olhar para a pessoa que estava do seu lado. Gente do céu, são 24 horas dentro, sentados num cubículo daquele. É muito tempo para um avião. Não tem paradinha para comer pão de queijo, né? Você está o tempo inteiro lá dentro, é um horror. Imaginem para ir até Andrômeda. Porque para a gente ir até Andrômeda, sentado em cima de um fóton, que é pacotinho de luz, nós demoraríamos 2,2 milhões de anos. Estaríamos um pouco velhos chegando lá. Deu para ter uma noção do que é o universo, né? Então, na pergunta 55, ele diz o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. Já é uma lambada. Em bondade e em perfeição. Acabou. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. É muita prepotência. É de uma prepotência sem tamanho. A gente achar que tudo isso foi criado só para a gente. E gozado. É tão prepotente que tudo isso foi criado só para a gente não enxergar, porque a gente não enxerga. Se a luz que saiu de Andrômeda, agora, quando ela chegar aqui e tiver um ser olhando para essa luz, ele vai enxergar Andrômeda 2,2 milhões de anos atrás. Como era Andrômeda há 2,2 milhões de anos atrás. Vocês estão conseguindo entender isso? É como o Sol, pessoal. O Sol, a luz demora para vir do Sol até aqui 8 minutos. Quer dizer que toda vez que você está olhando o Sol, ele está 8 minutos diferente. Ele está numa posição 8 minutos diferente. Se o Sol apagar agora, nós levamos 8 minutos para perceber. Então, nós estamos olhando o mundo sempre no passado. Quando se trata de universo, nós estamos olhando tudo no passado. Tudo no passado. Não existe presente. Então, dizer que o mundo foi criado para a gente ficar olhando no passado aquilo que a gente consegue ver é, no mínimo, uma arrogância sensacional. E aí, eu paro para que a gente pense e passe a raciocinar a nossa pequenez. E a gente comece a trabalhar o nosso orgulho. Porque somos uma faísca, como dizia o Chico. Uma faísca. Nada mais do que isso. Então vamos deixar de querer ser arrogantes com o outro, com o próximo. Porque não temos esse direito. Ok? No Livro dos Espíritos, nas questões 55 a 58, eles descrevem uma coisa que é um pouco difícil, né? Eles absolutamente não se assemelham. Variam não só entre diferentes tipos de corpos celestes, como também variam na sua constituição física, quer dizer, tudo é diferente. Tem mais densos, menos densos, mais azulados, menos azulados, mais brilhantes, menos brilhantes, né? Entre os próprios planetas do Sistema Solar, quer dizer, só entre nós aqui, existem, uns são mais densos, como Mercúrio, Vênus e Terra, e outros são menos densos, até fluídicos, como Júpiter, Urano, Saturno e Netuno.
Então, entre nós aqui, tem diferença. Imagine quando a gente está falando aí do fim do mundo, longe. Não sendo uma só para toda a constituição física do mundo, segue-se terem organizações diferentes os seres que os habitam, é claro. O cara que mora aqui é diferente do cara que mora em Júpiter. Existem algumas previsões de que quem mora, que os seres que moram em Júpiter são grandalhões, são bem fluidos, bem fluidos. E bem fluidos, né? Eu mesmo falo besteira. Bem fluidos, bem gigantes. Isso é uma previsão da ciência. E por que não? O espírito não tem tamanho. Vai saber como é que eles fizeram a aparência deles lá. Porque não necessitam ser densos. A Terra é mais densa, então necessita de uma maior densidade para você não ser completamente atraído para o chão. Imagina, se você não tivesse as pernas densas, a sua cabeça ia parar no chão. Porque seria atraído pela Terra. Então eu preciso ter a perna densa o suficiente para manter meu corpo ereto. Tá certo? Então, cada um é como o peixe. Ele dá aqui o exemplo, né? O peixe na água. Se a gente nunca tivesse visto peixe na água, por que não pode ter um planeta água com um monte de peixinho morando? Qual o problema? Seres humanos, peixes. Não confundam. Não estou falando do animal peixe. Estou falando do formato e a constituição. Ok? Não o animal. Não existe involução. Você não regride para o espírita. Ok? Os mundos mais distantes do Sol possuem fonte de luz e calor diferentes. Isso é outra coisa, pessoal. Quem é que disse que você precisa ter um Sol para aquecer? Não sabemos. Não conhecemos nem como é a energia elétrica nesses lugares. E nós sabemos que existe energia elétrica de uma maneira completamente diferente, com muito mais capacidade do que essa que nós conhecemos aqui no planeta Terra. E existem milhares de sóis. Muito. O Sol é uma das estrelas menores que tem no universo. Então, todas essas justificativas são justificativas bobas. Por quê? Porque nós não conhecemos. Porque nós não sabemos como se comporta. E os espíritos afirmam a razão, e a razão endossa a ideia de que diferentes mundos que circulam o espaço são habitados. E o exemplo do que ocorre na Terra, as condições de existência dos seres dos diversos mundos devem ser apropriados aos meios em que têm de viver. É isso que a gente estava falando. Né? Se nunca tivéssemos visto os peixes, já dei esse exemplo, o mesmo acontece com outros mundos, que nem se duvida como é que os elementos existem lá. Que elementos existem? São desconhecidos para nós, não sabemos que elementos que existem lá. Então, podem conhecer fontes de luz, fontes de calor necessários aos seus habitantes de maneira que a gente nem imagine. Por exemplo, quando se descobriu a energia elétrica, não podia imaginar que a fusão nuclear pudesse gerar calor que gera. Ninguém imaginava que nós podíamos gerar calor com a fusão nuclear. A gente achava que o jeito de gerar calor ou era pelo sol ou você aquecendo alguma coisa através da passagem de uma corrente elétrica, que é o princípio dos aquecedores até hoje. Passa por uma resistência, o seu chuveiro. Quem não tem chuveiro a gás, tem chuveiro a resistência elétrica. Mas você poderia ter um chuveiro nuclear. A reação nuclear gera calor suficiente para que a água ia ficar muito quente. Ok? Então a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não pode prever. Credes em Deus. Espera um pouquinho. Porque eu acho que eu comi alguma coisa que sumiu da minha apresentação.
Bom, tá certo. Perdão, eu é que me confundi. Muito bem. Há muitas moradas na casa do meu pai, faz parte da pluralidade dos mundos. Né? Há muita morada na casa do meu pai. E Jesus disse isso. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Quer dizer, ele faz isso para consolar os discípulos, que vão ficar e ele vai embora. E os discípulos não são da terra. Eles são de lugares mais evoluídos. Eles vieram acompanhar Jesus. Então, para aliviar essa tristeza, ele fala: calma, pessoal. Existem outras moradas na casa de meu pai. E se não fosse de verdade, eu não teria dito para vocês. Ok? É para um consolo isso daí. E na obra de Deus reina a perfeição. Nela, tudo é útil e harmonioso. 35. O universo infinito é algo sublimado e transcendental, que jamais poderá ser descrito pela linguagem humana. Já se eclipsou na voragem do tempo a época em que se supunha que a Terra era o centro do universo. A teoria geocêntrica foi suplantada pela heliocêntrica, quer dizer, a Terra deixou de ser o centro do universo para o Sol ser o centro do universo que nós conhecíamos na época. E Galileu perdeu a vida por causa disso. Após Galileu, as teologias terrenas tiveram de rever seus dogmas e seus conceitos. Jesus Cristo definiu esses mundos como sendo outras tantas moradas para o espírito, em suas escaladas evolutivas rumo à perfeição. A casa do Pai é o universo todo. E os diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações próprias ao cumprimento do prolongado processo evolutivo. Cada um está num nível evolutivo. Eu não preciso ficar num lugar muito denso se eu já passei pelo aprendizado da densidade, se eu já passei por não precisar mais ter dor nas pernas. Não preciso mais ficar num lugar denso. Posso ir para um lugar menos denso. Se eu precisar aprender a manipular os fluidos de maneira diferente. Os fluidos são manipuláveis e nós vamos manipulando e nós precisamos aprender tudo. A gente tem que aprender tudo de tudo para poder evoluir. Quando nós chegarmos próximos a Deus, a gente tem que ter o conhecimento total de tudo. Ok? Os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, no tocante ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, pois nem todos desfrutam do mesmo grau de progresso. Existem mundos inferiores à Terra, superiores, física e moralmente, outros que estão no mesmo nível, outros que são mais adiantados. Bom, eu me perdi na leitura, mas há diferentes habitantes que moram nesses diversos universos na casa do Pai, tendo como ponto inicial o estado de simplicidade e ignorância. Foram criados simples e ignorantes. Ok? Caminharam através de uma escala bastante prolongada, possuindo como meta a angelitude, quer dizer, vamos ser anjos. Saímos do simplicidade da ignorância para sermos anjos. E anjos tão evoluídos que teremos quase todo o conhecimento do universo. E quase toda a bondade do universo também. Quase que eu digo porque não vamos ser deuses nunca. Nos mundos que já atingiram o grau superior de evolução, as condições de vida moral são muito diferentes daquelas que se verificam na Terra. Muito diferentes. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades. Não existe mais dor de parto. Não existe mais parto. Por quê? Porque não precisa mais. Não preciso mais sentir dor. Então, não existe mais dor de parto. Entendem isso? Não preciso mais sentir dor nas pernas. Então, não preciso ter peso. Não preciso ter a densidade que o meu corpo tem, porque eu ainda não sei manipular o fluido de jeito melhor.
conhecimento científico. Pessoal, alguém está dando nó no cérebro? Alguém já não está entendendo mais nada que eu estou dizendo? Posso mandar ver? Então, vamos lá. A menor densidade específica forma mais fácil a locomoção, quer dizer, eu locomovo através de levitação. Sou levinho. Não dá para saber o peso, né? Não dá para comprar balança, por exemplo. Ninguém mais vai vender balança em outros mundos porque não tem como prever o peso. Até tem, mas não vai precisar da balança que nós temos. A doutrina espírita propicia aos homens uma visão bem mais clara e ampla do universo, fazendo com que eles descortinem novos horizontes, animando-os da certeza da imortalidade da alma e do futuro radiante e grandioso que nos aguarda. Embora seja tarefa sumamente difícil fazer uma classificação absoluta dos mundos, a gente faz para facilitar o entendimento. Então, nós temos 5, uma escala de 5. Mundo primitivo, que é onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e prova, que é onde o mal predomina. Mundo de regeneração, onde as almas ainda têm algo a expirar, quer dizer, ainda tem um malzinho, mas o bem já é maior do que o mal e o espírito já descansa. Mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal, quer dizer, praticamente não existe mais o mal. E os mundos divinos ou celestiais, onde moram os espíritos purificados e o bem reina completamente. Não tem mais mal nenhum, é só bem. E só para vocês lembrarem, nós estamos aqui, expiações e prova, o mal predomina sobre o bem. Nós ainda temos o mal para o bem. E todo mundo fala, nós vamos virar regeneradores, vamos para o mundo de regeneração. Quando? Quando a quantidade de maus for menor do que a quantidade de bons. E aí a Terra começa a virar de regeneração. Então, pessoal, quando é que a Terra vai mudar? Quando eu também mudar. Sou eu que mudo a Terra e não a Terra que me muda. Está claro isso? Somos nós que vamos nos tornando bons e a Terra vai evoluir. Então, não adianta ficar sentadinho esperando a Terra evoluir aí, Terra. Eu estou aqui aguardando. Valeu? Não. Nós fazemos a nossa parte e a Terra vai junto. A Terra está situada na faixa do mundo de expiações e de provas. Nela ainda predomina o mal. Entretanto, afirmam os espíritos benfeitores que futuramente ela ascenderá à categoria de mundos de regeneração. E tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo para que isso se dê. Várias pandemias. Pessoal, todo mundo está sofrendo com essa pandemia, mas de 50 em 50 anos, mais ou menos, existe uma calamidade dessa. Não adianta ficar procurando, ai, meu Deus, será o fim do mundo, será o fim do não sei o quê. Não tem nada. Isso faz parte das pontos. Quando a gente trabalha a administração de empresas, a gente tem um processo de criação de alguma coisa com gates de verificação, para verificar se tudo aquilo que nós fizemos está de acordo com o que a gente tinha planejado para poder passar para a próxima parte. E essas coisas são isso, são gates de verificação para saber em que nível nós estamos, para nos lembrar de algumas coisas. Não é para entrarmos em pânico, nem em desespero, e nem trabalhar com a nossa fé. Tá certo? São coisas que acontecem para o nosso engrandecimento sempre. Sempre. Tudo que acontece para a gente é o que melhor poderia acontecer para a gente, nunca o que pior poderia acontecer. Tá certo? Então, de acompanhar... espíritos que habitam o mundo mais adiantados podem reencarnar na Terra para o desempenho de atividades e missões. Os apóstolos de Jesus, sem sombra de dúvida, eram espíritos de elevada hierarquia, que aqui vieram com a missão grandiosa de acompanhar o Mestre no seu sublime messianado, viu, pessoal? Isso aqui está errado. Espíritos elevados que eram
encarnaram num mundo denso, onde predominava a maldade. Eles sentiram-se deslocados e por isso Jesus vem lhe dizer para que não fiquem com o coração triste, porque ele ia na frente para preparar o mundo para eles, dando um acalanto para eles. Como que pressentindo que aqueles homens se sentiram desprotegidos e desamparados após a sua partida com as legiões celestiais, o mestre lhe assinou com a afirmativa de que ele iria na frente para lhe preparar o lugar. Quer dizer, está dizendo, olha, pessoal, a elevação dos seus espíritos, vocês não são desse mundo, vocês vão para outro lugar. Calma, façam o que vocês têm que fazer aí, não turbe o coração de vocês, que tudo vai dar certo. Confiem. Esse ensinamento de Jesus não era exclusivamente destinado aos apóstolos, mas servia para eles, né? Muito bem, pessoal. Eu não dei a paradinha porque eu estava com medo do tempo. Mas temos 4 minutos, então eu ia vendo as carinhas, né? A Patrícia teve algumas horas que ela falou, meu Deus, esse ser veio de que planeta? Que às vezes parecia que não estava... Eu posso estar enganado, Patrícia, me desculpe, mas às vezes eu tive a impressão de que tinha acontecido isso. Algumas carinhas, mas aí a hora que eu parava, eu falava assim, ué, vocês estão bem aí? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas. Pode perguntar, porque se eu não souber responder, o Neco sabe, tenho certeza absoluta. A gente pergunta para os universitários. Que legal, hein? A gente, bacana, né? Fazer isso com o próximo não é muito cristão, né, Neco? Pessoal, é o seguinte, tem 2 coisas. Ou eu expliquei super bem, ninguém tem dúvida, ou ninguém entendeu absolutamente nada, e aí também não tem dúvida. Todo mundo está claro a visão de que Deus não é pequeno como nós para fazer coisas simplesmente por puro capricho? Deu para entender isso? Porque quando a gente entende isso, é mais... Vamos tirar... Se eu tirar aqui, vocês passam a enxergar todo mundo, não é? Isso mesmo, por favor, se eu puder... Beleza. Fica melhor assim? Eu estava enxergando todo mundo porque eu coloquei em outra tela, mas nem sempre isso... Obrigado, Kleber. É Kleber mesmo, né? Obrigado, Kleber, pela sua colocação. Mas é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que o universo é uma criação divina que respeita as suas leis. Que nós, para a nossa evolução, vamos ter que aprender as leis morais e as leis naturais. Não adianta ser um super cientista, o mais conhecedor de tudo do mundo e um grande safado. E também não adianta ser o anjo na Terra e completamente analfabeto. Nós temos que fazer as 2 asas crescerem. Por isso, a gente vem numa encarnação, aprende a ser um cara moral, vem em outra. Obrigado você, Francisca. E vem em outra e aprende, vai estudar, vira um estudioso, perde os cabelos e tudo mais. Para que a gente possa evoluir. Mas a evolução mais difícil, por mais que a matemática seja difícil, a evolução mais difícil que tem é você largar o orgulho, aprender a perdoar, aprender a amar o próximo. Por isso a gente tem que treinar isso o tempo todo. O tempo todo. Sempre que for possível, treinemos o amor ao próximo. Para que possamos evoluir e conhecer todo esse mundão de Deus. Como fala, eu gosto do camaradinha sentado lá com a capineira, com a enxada na mão,
nesse mundão de Deus, verdade? É um mundão mesmo, que ele criou para que nós pudéssemos evoluir. Pensem na criação. Raciocinem sobre a criação. Deus podia, eu vou fazer uma colocação para vocês pensarem. Deus podia ter criado todo mundo já semideuses. Por que ele não criou? Por que ele já não criou um monte de Deus que ele podia ficar batendo um papo, companhia para ele e tal, aí próximo dele? Por que ele não fez isso? Porque dentro da sua sabedoria imensa, e você sendo um Deus, você ia se sentir culpado porque você não fez nada para merecer ser Deus. Você seria infeliz na sua... desculpa, Patrícia, é um mundo de expiações. Ele não é o primeiro, nós já deixamos de ser mundo primitivo. É um mundo... Era essa dúvida que eu fiquei. Então, sendo um mundo de expiação, não é primitivo, já entra no intermediário, é isso? Já é um mundo intermediário. Estou pondo aqui. O comecinho ali do intermediário. O comecinho a gente já passou pelo comecinho. Eu não tô mais fazendo o share com você, mas vou fazer só para vocês verem aqui. Nós estamos no segundo aqui. Está dando para ver já, não? Uhum, então nós estamos no segundo. Os primitivos a gente já desceu. Existem alguns seres primitivos aqui na Terra? Ainda existem. Existem tribos indígenas que enxergam em 2D, pessoal. 2D. Eles não enxergam 3D. Eles vivem no mundo 2D. Eles não conseguem enxergar a terceira dimensão. Porque a terceira dimensão é criada pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos. Pelo fato da gente tocar e o cérebro ser capaz de aprender. Mas se o cérebro ainda não aprendeu, ele enxerga só em 2D. Por mais difícil que seja se enxergar isso. Ok? Então, existem alguns povos primitivos que estão aqui para aprenderem. Por quê? Porque eles, no meio de todo este mundo mais evoluído que eles também vão aprender. Tá certo? E é assim que, às vezes, nós somos colocados em mundo mais evoluídos, em condições bem difíceis, para que a gente aprenda no mundo mais evoluído. E, muitas vezes, aqueles seres mais evoluídos vêm aqui para a Terra para que também nos ensinem algumas coisas e passem algumas coisas para nós. Tá bom? Ficou claro, Patrícia? Ficou, obrigada. Ficou? Tá bom. E a gente tem mais 3 para ir para frente. É claro que a divisão dos mundos não é assim. É uma coisa sutil, né? A Terra não está em provas e expiações. Ela já está num intermédio das coisas, né? Porque também é como a divisão dos espíritos. Quando vocês forem ver a divisão da evolução dos espíritos, também tem um monte. A gente só faz isso para ser didático. Isso aqui é uma divisão didática. Tá? Mas nós estamos com um pezinho aqui, nós estamos com 30 pezinhos aqui, com meio pezinho lá, mas já estamos com um pezinho lá. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem alguma dúvida, vocês querem que disponibilize esse material? Não sei como é que vocês fazem. Neco, perdão, Rosana. Vocês disponibilizam, André? Sim, nós vamos disponibilizar para eles. Então eu passo para você pelo WhatsApp, aí vocês deem para eles. Tem bastante coisa. Leiam a codificação. Leiam. Leiam o Livro dos Espíritos. Leiam a Gênese. Leiam tudo. Porque é a maneira de vocês passarem a entender o mundo. E ler uma vez só também não adianta nada. Tem que ler e ler, porque o aprendizado é cíclico, não é absoluto. Tá bom? Obrigado, hein, gente? De verdade, muito obrigado. Desculpem aí alguma coisa, insistência em algumas coisas, mas eu acho que a parte filosófica da nossa doutrina é importante a gente entender
para que a gente evolua. Ok? Muito grato. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. E eu gostaria, então, nós vamos iniciar o encerramento, né, as vibrações do encerramento. Agradecer também a presença do Neco, nosso presidente da casa, que hoje está aqui conosco. Muito obrigada, viu, Neco, pela sua presença. Volte sempre. Vai ser um dos nossos expositores, se eu não me engano, no dia 5, né, Neco? E não percam, porque a aula dele é muito, muito legal. Só para aumentar a responsabilidade, mas é mesmo. Já vamos nisso, já vamos. A gente vai aumentando a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, mas não tem problema, a aula é bacana. Só para dar um pitaco aí nessa aula. Claro. O pitaco, não na aula, dizer que às vezes a dificuldade nossa de compreender Deus é que ao longo do tempo se humanizou Deus, né? O homem achava que Deus era igual a ele. Concordo Deus plenamente. é uma coisa totalmente diferente. Concordo quando fala assim que a sua imagem e semelhança. Aula aí que você deu. Como a gente fala imagem e semelhança, a gente já imagina Deus como a gente. Aí é que a Meleca, concordo plenamente com o que você falou. O dia que você deixar de imaginar Deus com barba, sentado numa poltrona e com vozeirão, isso, exatamente, você vai entender muita coisa. Todos te elogiaram. Obrigado. Muito boa aula. Isso mesmo, obrigada. Os alunos também elogiaram. Então, nós vamos partindo para o encerramento, eu vou fazer as vibrações. Então, nós vamos, unidos em coração e pensamento, não é? Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo. E nós vamos também, nesse momento, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. E com o coração cheio de amor, nós vamos vibrar este amor, doando este amor ao nosso planeta Terra. Vamos vendo o nosso planeta envolto nesta luz de amor. Todos os povos, todos os países se beneficiam dessas luzes. E assim rogamos, Senhor, para que a dor e o sofrimento e todo o mal minimizem a cada dia e que nós possamos evoluir, sermos melhores e assim nos aproximarmos mais da sua perfeição. Mestre amigo, Pai Supremo, que envolva nesta luz de doação, de amor, o nosso Brasil, os nossos governantes, os governantes de todos os países, para que assumam a responsabilidade, para que realmente assumam a responsabilidade de governar com bastante justiça, responsabilidade às nações. Vibramos intensamente por todas as pessoas que neste momento clamam o auxílio de Jesus, o auxílio do Pai. Que todos possam ser auxiliados pelos benfeitores espirituais. Vibramos intensamente por todos os leitos em dor nos hospitais. Muitas pessoas que estão nos seus lares recebam do Mestre o auxílio necessário. Aqueles que estão nas ruas, nos cárceres, muitos abandonados em seus lares, muitos se sentindo abandonados nos orfanatos, nos asilos,
Que esses benfeitores espirituais acalentem cada coração. E assim nós vibramos muito amor pela casa espírita que nos acolhe, união e fraternidade, pela casa André Luiz, assistida pela nossa casa. Que todos os alunos, todos os expositores, todos os assistidos que precisam do auxílio da casa, possam ser beneficiados pelo amor de Jesus, pelas nossas doações de amor. E assim, Senhor, nós vibramos intensamente também por todos aqueles que estão em nossa mente, em nosso coração, necessitando agora do seu auxílio. Mentalizemos parentes, amigos, conhecidos, que sabemos que necessitam de Jesus, que eles sejam auxiliados em suas necessidades. E assim nós vibramos por todos os nossos companheiros, pelas nossas famílias, no trabalho, vibramos também por nós mesmos, que recebamos toda a proteção do nosso Mestre Jesus, que tenhamos uma boa semana também. E assim, dizemos agradecidos, Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, que possamos ficar em paz e ter uma ótima semana. Graças a Deus. Obrigada a todos, obrigada Marcelo, obrigada Neco, Rosana, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Beijo, Boa noite, gente. Tchau, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Tchau, eu que agradeço.